Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Centro de Estudos em Cultura da Paz. Nosso estudo de hoje contemplará a conhecidíssima obra, o best-seller, o Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec. Especificamente, nós trataremos do capítulo 8, da emancipação da alma, é o nome do capítulo. Aqueles em que o coração tocar para nos ajudar aqui o Centro de Estudos, que é uma entidade sem fins lucrativos, por favor, efetuem depósitos de qualquer valor, do valor que for conveniente para vocês, em uma das contas que está no rodapé desse slide 1, ok? Além disso, no rodapé consta algumas orientações aqui sobre gratidão. Tá legal, gente? Olha, nós seremos muito gratos caso vocês nos ajudem, ok? A certificação, pessoal, é sob avaliação. Então, no final das videoaulas referente a esse estudo, a pessoa entra em contato conosco, quem desejar um certificado de participação, e aí nós orientaremos, lembrando que o Centro de Estudos tem um pedagogo responsável, tá? E aí é necessário passar por uma avaliação para que a pessoa obtenha esse certificado. Ok? Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá para o slide 2. No slide 2, a pergunta 400 do Livro dos Espíritos tem o seguinte, olha. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É a pergunta que Allan Kardec fez para os espíritos, ok, gente? E a resposta é a seguinte, é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então a própria resposta dos espíritos, gente, já dá uma ideia de que nós, os encarnados em geral, não estamos contentes com os nossos corpos físicos. Eles nos aprisionam demais, Para começar, nós temos uma limitação sensorial. A grande maioria da população deste planeta só usa realmente e mais ou menos os 5 sentidos, que são visão, tato, audição, olfato e paladar. Tá? Então, até esses sentidos, gente, em outras videoaulas a gente tem tocado nesse assunto, que é a necessidade de apurar o uso desses sentidos, sabe? Então, além desse aspecto, tem um aspecto que nós não conseguimos fazer muita coisa além do que esses sentidos nos possibilitam, E aí é necessário dedicação, é necessário aprimoramento, é necessário foco, fé e uma série de pré-requisitos para desenvolver outros sentidos, como, por exemplo, a telepatia, como, por exemplo, a vidência. Tá certo, gente? Todos os sentidos que nós possuímos, mas em função da limitação do nosso corpo, nós não desenvolvemos com facilidade. É necessário bastante dedicação. Então, os espíritos já estão dando a dica aqui, gente? Realmente, a maioria de nós não está contente mesmo com o nosso invólucro, por ele ser muito grosseiro, ok? Então, vamos para frente. No slide 3, nós temos a pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. A resposta dos espíritos está categórica aqui, olha. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, gente, realmente isso ocorre com frequência, Quando o cordão fluídico, os laços aos quais os espíritos se referem aqui, é o que a gente conhece como cordão fluídico. O cordão fluídico nos mantém conectados, o corpo e o espírito ficam conectados e nós viajamos para o espaço, sabe? Então,
viajamos para o espaço, mas muitas vezes não lembramos dessas viagens. Por quê? Porque a nossa memória onírica, né, muitas vezes ela é não desenvolvida, a ponto de você lembrar das suas vivências extracorporais. Então tá aí uma dica para vocês já começar a pensar no desenvolvimento da memória onírica, tá? Então é isso, gente. Com o passar do tempo a gente vai perceber que tem dois tipos de viagem astral: a viagem para o éter mesmo, para o cosmos, e a viagem para o nosso eu interior e tal, mas em algum momento a gente toca nesse assunto, ok? Vamos para o slide 4. A pergunta de Allan Kardec para os espíritos foi a seguinte, olha, 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredito, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões, de investigar no passado ou no futuro. Então, gente, aqui no slide 4, né, nós temos aqui já um aprofundamento das experiências do nosso espírito quando livre, né? Então, tem um detalhe interessante, lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Então, isso aqui relaciona-se com o slide 3, que é o slide anterior, onde nós citamos a questão da memória onírica, né? Além disso, nessas viagens, nós criamos a possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos, né? Tanto que estejam aqui na crosta terrestre, né? Quanto também em outros mundos habitados. Tá legal, gente? Então, isso é verdade, né? Isso ocorre com certa frequência, né? Entretanto, a gente muitas vezes não recorda dos detalhes, a gente não acredita muito, mas quando nós dormimos, ocorre isso sim, ok? Aqueles que desejarem já começar a desenvolver a memória onírica, a gente sugere que faça um diário dos sonhos, tá? A gente já sugeriu isso em alguns grupos de estudos em que nós coordenamos, né? E os resultados são muito legais, ok? Vamos para o slide 5. A pergunta 402 ainda. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pergunta de Allan Kardec para os espíritos. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Então, os espíritos estão dizendo o seguinte, olha, não tem jeito, tem que estudar, tem que fazer práticas, tem que fazer diário dos sonhos, entendeu, gente? Para que a gente comece a desenvolver o nosso potencial. O nosso potencial não está nesse corpo físico não, pessoal. Tá? Então, muitas vezes, eles até usam de uma certa ironia, que diz o seguinte, até as crianças formulam perguntas que vocês não sabem responder. Então, pessoal, parabéns por estarem assistindo essa videoaula. Estamos aprendendo juntos aqui e vamos continuar aprendendo, ok? Aprofundando os nossos estudos aqui no Centro de Estudos em Cultura da Paz. E vocês estão conosco, ok? Vamos para frente. Ainda, né, a pergunta 402, os espíritos orientam o seguinte, olha, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Olha que interessante.
Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então aqui, gente, os espíritos já nos orientam que é fundamental a nossa vontade de nos unirmos com espíritos superiores, espíritos orientadores, professores até, né? E como a gente faz isso? Através da oração. Então, antes de dormir, nós oramos, nós pedimos para os nossos mentores espirituais nos acompanharem em lugares de aprendizado, em lugares em que nós possamos trabalhar. Nós pedimos para o nosso anjo da guarda nos proteger. Entenderam, gente? Então, com isso, nós já estamos preparando a nossa saída deste planeta em termos espirituais. Porque nós não ficaremos aqui para o resto da vida, né, pessoal? Então, ao preparar a casa, vamos dizer assim, entre aspas, nós teremos onde morar quando nós partirmos deste planeta. Ok? Então, vamos para o slide 7. Ainda com relação à pergunta 402. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. Olha que resposta os espíritos dão para Kardec aqui, ainda na pergunta 402. Então, aqui, gente, um alerta, né, que os espíritos fazem em relação àqueles que não cuidam da mente consciente, não estudam, não trabalham voluntariamente, ao trabalharem por ganhos financeiros, não valorizam o trabalho, sabe? Não estendem a mão para ninguém sem desejar uma contrapartida. Altruisticamente, a pessoa é zerada. Percebe, gente? Então, isso faz com que o espírito não evolua, não se desenvolva. E o espírito não se desenvolvendo, gente, aqui neste planeta, quando ele fica liberto, pensa que ele vai para as esferas superiores? Não, gente. Ele vai para as esferas inferiores. Por quê? Porque geralmente a pessoa não desenvolve-se no lado positivo, ela muitas vezes cria até vícios e coisas não muito positivas. E aí, tudo é por afinidade, gente. Quando ela dorme, os ambientes que vibram naquela mesma frequência vibratória dela chamam ela. E aí, gente, é complicado, porque a pessoa sempre fica na obscuridade.
a pessoa não se desenvolve. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa e com as nossas ações. Assim fazendo, gente, nós viramos o jogo, tá certo? A gente passa de um espírito aprendiz, né? A gente vai se transformando em espíritos cada vez mais evoluídos, cada vez mais sábios, e realmente cumpre, né, a nossa meta, que é vir para esse tipo de planeta, que é o planeta Terra, para aprender, tá? O pessoal do kardecismo chama esse planeta de escola, né? A escola do espírito. Tá legal, gente? Vamos para o slide 8? Vamos lá. Ainda, a pergunta 402. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso, é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. É a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, veja que interessante. Aqui os espíritos dizem o seguinte: olha, gente, toda noite vocês voltam para o mundo dos mortos, para o mundo dos espíritos. Então, é fundamental que vocês qualifiquem a sua estada no planeta Terra para que nós não falhamos, né? Os próprios espíritos superiores, eles também têm essa oportunidade de vir aqui a ajudar-nos e ter contato com os vícios terrenos. É uma oportunidade deles testarem a fé, gente. Olha que interessante. Aí eles vêm para nos ajudar, mediante as nossas súplicas, as nossas orações, a nossa determinação, e ao mesmo tempo eles têm contato aqui. Porque os espíritos superiores, muitas vezes, eles foram encarnados já em planetas semelhantes ao nosso, ou mesmo no nosso planeta. Entendeu, gente? Então, olha a questão de nós orarmos e vigiarmos e nos melhorarmos, porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Olha isso, eu nem lembro de quem tem essa frase, tá? Mas guardem isso, ó, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, tá? E aí quando nós fazemos as coisas direitinho, a gente estuda, a gente trabalha, a gente valoriza pai e mãe, antepassados, a gente, se dedica no caminho do bem, as tentações não fazem com que nós sigamos, né? Com certeza, em algum momento, nós teremos a nossa libertação, né? Quando nós desencarnarmos, com certeza nós iremos para um planeta, né? para uma região mais desenvolvida, né? De acordo com nossa capacidade de assimilação, porque tudo é frequência vibratória. A partir do momento que você fez um bom trabalho aqui nesse planeta, pessoal, com certeza nós iremos, né, para um planeta legal, tá legal? Para uma região da espiritualidade legal, onde tenham pessoas semelhantes a nós, ok? Vamos para o slide 9. Ainda na pergunta 402, os espíritos ainda complementam ela. Olha, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do
vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes, né? Então, assim, gente, muitas vezes nós não lembramos dos nossos sonhos porque a gente não reforça isso nas nossas orações. Entende? Então, tudo tem a ver com a nossa vontade, a nossa determinação. Tudo parte de dentro de nós. É como se fosse um dínamo que movimenta o motor. Então, se nós tivermos vontade de lembrar dos nossos sonhos de verdade, nós nos dedicamos a isso. Então, o exercício que a gente sugeriu ainda nessa videoaula, que é fazer o diário onírico, é uma forma de você mostrar para a espiritualidade que você deseja lembrar dos seus sonhos, tá? Que é justamente essa atividade, essa prática é justamente para movimentar a memória da pessoa em relação ao que aconteceu na espiritualidade, tá? Reforçar as orações, sabe? Pedir ajuda dos mentores e do anjo da guarda, como nós já citamos nessa videoaula, ou seja, fortalecer o espírito, né? Para que nós consigamos ter experiências cada vez mais agradáveis, para que nós consigamos nos deslocar até às escolas existentes na espiritualidade, sabe, gente? Então, que nós tenhamos, vamos dizer assim, essas explicações, essas leituras como uma motivação para nos aprimorarmos, né? Continuarmos, né? Desenvolvendo os conhecimentos relacionados a esse tema. Ok, gente? Então vamos para o slide 10. E aí, em suma, em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, ao dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Então aqui os espíritos, né, eles estão dizendo o seguinte, olha, a partir do momento que nós nos dedicarmos, né, com as sugestões que nós já passamos nessa videoaula, com algumas outras, com pesquisas, com vontade, fortalecendo aquele dínamo que a gente citou agora há pouco no slide 9, nós teremos sonhos cada vez mais qualitativos. Nós teremos até premonições, né? Nós teremos vivências importantes no plano espiritual, sabe? Nós teremos realmente uma nova vida, uma segunda vida, que é a vida espiritual, mas não inconsciente do jeito que a maioria de nós está hoje, mas mais consciente, mais conectada. Nós seremos mensageiros de Deus aqui para este planeta, porque nem todos estão estudando, gente, nem todos estão se dedicando a melhorar o espírito e as vivências derivadas dessas melhoras. Ok? Então, eis aí um desafio para nós, né, em relação ao nosso aprimoramento. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, se você está estudando conosco e tentando aprimorar o seu espírito, prepare-se, porque vem trabalho por aí. Tá legal? Nós somos deuses em potencial. Deus não para, gente. Deus é energia. Deus está sempre se movimentando. Tá legal, gente? Então, vamos para o slide 11. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos de que vos lembrais. Do contrário, caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Então, gente, é aprimorar ou aprimorar.
Porque a partir do momento que você começa a se aprimorar, você começa a identificar as espécies de sonhos que nós temos. Ok? Quando nós identificamos, né, a gente não cai em contradição nenhuma. A gente não erra. Tá? Então vamos continuar estudando e vamos em frente. Ok, pessoal? Contem conosco. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nas linhas abaixo do vídeo como perguntas e nós responderemos. Se nós não soubermos, nós pesquisaremos, mas alguma coisa a gente vai fazer para poder nós todos avançarmos em direção à luz, em direção à espiritualidade amiga, em direção à espiritualidade desenvolvida na fé, desenvolvida na paz. Ok, gente? Aqui no slide 12 tem ainda um complemento da pergunta 402. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singularidades, imagens do que se passa, imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. Então, assim, mais uma vez, né, os espíritos reforçam que os sonhos são a emancipação da alma, gente. Né? É uma espécie de clarividência indefinida que facilita o registro, né, os registros de nossas vivências no mundo espiritual, quer seja no próximo ou afastados, no cosmos. Né? E aí nós trazemos algumas lembranças, né, inclusive de existências anteriores. E aí nós entramos na questão já de conhecimento derivado de pesquisas. Existe o sonho onde você viaja para os mundos, para os diversos lugares da espiritualidade, e existem os sonhos onde você viaja para dentro de você mesmo. Né? Então, é importante que a gente comece a entender isso para definir algumas coisas. Tá certo, gente? Então, tenham isso em mente, né? E vamos em frente. No slide 13, a incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Então, incoerência dos sonhos, gente, né? É assim, como nós ainda não possuímos, geralmente não possuímos a nossa memória onírica totalmente desenvolvida, então nós lembramos apenas de partes dos nossos sonhos. Né? Então fica como se fosse uma narrativa truncada, porque em algum momento ele não faz muita lógica, né? Não tem muita lógica, não se encaixa. E aí a importância de nós treinarmos a nossa memória onírica e pedirmos a ajuda da espiritualidade para poder melhorar essa história. Tá legal? E ter os nossos sonhos cada vez mais coerentes. Ok, pessoal? No slide 14, nós temos uma pergunta aqui 403, fechando aqui nessa videoaula. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que os espíritos respondem? Em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade, nós já vimos isso. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este nos chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, é aquilo que nós falamos. A partir do momento que nós
iniciamos nossa meditação, qualificamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? Cuidamos daquilo que entra na nossa mente consciente, leituras edificantes, né? Participação de grupos sociais que trazem coisas boas, né? Ficamos longe de vícios, de lugares onde tem vícios. Entenderam, gente? Então, a partir do momento que você começa a qualificar a sua mente consciente, você qualifica o seu espírito também. Você qualifica o seu espírito, você ganha possibilidades, o que a gente chama de extrasensoriais. Consequentemente, o que vai acontecer? As chances de você se lembrar dos sonhos aumentam. Por quê? Porque os nossos sentidos extrasensoriais, eles se afinizam com os sentidos dos espíritos que se comunicam conosco, sejam neste mundo ou em outros mundos. Quando fala mundo é planeta, né, gente? Seja aqui nessa crosta terrestre, né, ou em outros lugares da espiritualidade. Ok, gente? Então, a proposta é essa, tá certo? Vamos em frente, no slide 15, a bibliografia é o próprio livro do Kardec, né? O livro dos Espíritos. A bibliografia só tem um site aqui onde a gente pegou a imagem do livro, tá? Caso vocês gostem, por favor, curta no YouTube, se inscreva em nosso canal para ajudar aí o Centro de Estudos, tá? E aí tem as nossas contas novamente, tocando em vossos corações. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, mas temos despesas, né, gente? Tá bom? Se vocês puderem nos ajudar, será muito bem-vinda a vossa ajuda. Ok? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. A audição dessa videoaula foi feita pelo professor Pedro Póvoas. Tá? Muito obrigado. Desculpem aí alguns erros, né? Alguns cachorrinhos de fundo, alguns barulhos, mas o nosso escritório aqui, a nossa sede, gente, ela é em um bairro, né? E dependendo do horário que a gente grava a videoaula, tem mais ou menos barulho. Mas tentem extrair o melhor dessa videoaula e sejam muito felizes, ok? Muito obrigado, pessoal. Namastê para todo mundo, viu? Tchau, tchau.